Olá! Hoje vamos falar sobre vaginites e vaginoses dentro da medicina chinesa, né? No olhar geral, assim, de como eu vejo na minha prática clínica. A vaginite é uma inflamação. Então, como o nome, o it no final mostra, né? Então, ela tem vários sinais de inflamação, né? Então, o canal vaginal, ele fica vermelho, ele pode ter fissuras, né? Ele arde, muita coceira. O corrimento, ele pode ser muito, mas a maior parte das vezes, quando é vaginite, não é tanto corrimento. Às vezes não tem corrimento, né? Se tiver corrimento, ele mais parecendo leite coalhado, pedaços assim, vai saindo em pedacinhos, em grumozinhos, né? Bom dia, querida. E geralmente é causada por fungos, né? A vaginite. A vaginose, por sua vez, ela é causada geralmente por bactérias, vai ter uma quantidade maior de muco, né? De corrimento. Ela não tem vermelho, fica muitas vezes com aparência totalmente normal, né? Fica rosadinha, o canal vaginal tá rosadinho, tá tudo aparentemente normal. E ela só que tem o cheiro mais forte, né? O cheiro da vaginite, ou não tem, ou muda o cheiro da mulher, sabe? Pode ficar às vezes um cheiro mais adocicado, muda assim o cheiro, mas não tem um cheiro de peixe, por exemplo, que se fala, né? De peixe apodrecendo. Uma vez uma paciente falou pra mim, não é paciente não, mas é uma aluna que já foi paciente, falou pra mim, Flávia, é um cheirinho que não é de Deus, porque é um cheiro muito forte, né, e às vezes um cheiro muito ruim. O que pode acontecer também? Piorar com a relação sexual, porque o pH do esperma, ele vai reagir, né, com esse ambiente que tá ali, e aí solta ainda mais cheiro, então é bem ruim, né? Tem um grande perigo aí na vaginose, que é o quê? Ter uma bactéria mais grave. A maioria das vezes é simples de resolver, né? Você vê que às vezes tem muita mulher que fala que vai no ginecologista e às vezes ele nem pede o exame, né? Ele dá a medicação e passa. A maior parte das vezes mas muitas vezes é difícil. A bactéria mais comum aí na vaginose é a Gardnerella, né? Só que essa vaginose, ela abre caminhos para outras questões. Então, ela facilita a contaminação das ISTs, né? Ela facilita a contaminação com a clamídia, que é uma outra bactéria. Essa bactéria, ela é super séria, ela pode provocar DIP, né, que é a doença inflamatória, a dor inflamatória pélvica, né? Ela pode gerar essa DIP, ela tá relacionada muito com infertilidade. Então, muito se escuta, né, na internet dizendo que você pode tratar de forma caseira apenas, né? O que eu oriento para as minhas pacientes, que é ir no médico, né? Muitas vezes eu não trato, né? Eu não passo não passo nada se ela não tiver feito o exame, porque é importantíssimo fazer esse exame, porque eu já acompanhei muitas mulheres que a questão da infertilidade delas era uma bactéria, né, que não foi tratada, até porque algumas vezes não tem sintoma, como ela não tem ardência, não tem edema, né, não tem coceira, muitas vezes demora para aparecer. E é muito importante fazer essa avaliação, né? Muito importante passar pelo médico e fazer o exame, né? Errem nesse ponto, sabe? Era um outro termo que eu queria usar.
porque você pode estar determinando ali, né, a saúde fértil da mulher que se entregou ali para você. Então, a gente tem técnicas ali, quer ver uma coisa maravilhosa? O óleo de coco, né? O óleo de coco, ele é uma ferramenta que a gente tem que uau, né? Ele, como ele muda o pH, ele favorece o pH, ele hidrata, né? Toda a vulva, ele favorece toda aquela região, não fica propícia a receber bactérias. Então, se ela usar o óleo de coco, pode resolver, pode estar resolvido a questão. Às vezes tem mulheres com problemas de repetição, né? Ah, uma questão importante que eu não falei. Eu posso ter também a vulvite. Então, eu tenho a vaginite e posso ter a vulvite. O que que é isso? É na hora que essa inflamação vem para a vulva também. E aí inflama aquela vulva, inflama toda aquela região. Então, e eu posso ter junto a vulvite com a vaginite. E posso ter junto a vulvite com a vaginite com a vaginose. Pode estar um combo ali. Por isso que é importante, né? Tem gente que diz, ah, mas está só inflamado. Porque não tem bactéria. A gente não sabe, né? É importante fazer a avaliação. Né? Não quer tentar tratar da forma, porque a grande questão é o risco. O risco dela se tornar infértil, o risco dela desenvolver uma patologia que é de dificílimo tratamento, que gera muita dor. Essa doença inflamatória pélvica, a DIP, ela gera muita dor. E muitas vezes também vai gerar infertilidade, porque inflama a cavidade pélvica, pode alterar a qualidade da tuba, né? Então não façam isso, né? Tem que ter o tratamento. Depois do tratamento, ela vem pra gente. A grande questão é o quê? Que as mulheres, quando chegam pra gente pra tratar, elas já passaram pelo médico, porque ninguém chega pra gente, muito difícil, um acupunturista, chegar pra gente pra tratar uma vaginite, por conta de uma que ela teve, ela tá tendo, né? Quando chega pra gente uma mulher com essa questão, geralmente a gente chama de candidíase crônica, né? Então ela vem tendo candidíase de repetição. A maioria, esmagadora, né? Então ela já tem exames, ela já tem exames específicos, ela já passou às vezes mais do que um médico, às vezes ela já fez N situações e como não conseguiu resolver, falaram para ela que a acupuntura podia ajudar, entendeu? E o meu vem mais por conta da acupuntura, porque é o meu carro-chefe é a medicina chinesa, né? A ginecologia natural, ela veio aparecer depois. E uma coisa interessante, eu fui aprender a ginecologia natural por conta dessas questões, né? Das vaginites. Por quê? Porque eu não conseguia resolver. O que eu percebo nesses anos? O resultado que a gente tem é muito bom. Ele fortalece, né, o corpo da mulher, ele fortalece o corpo dela a lutar contra aquela questão. Porém, resolver é só na hora que eu entrei com a erva, que eu aprendi a usar as ervas, que é aí que eu consegui ir tendo melhores resultados, né? E eu tô falando de mulheres que têm candidíase às vezes a vida inteira, né? Não é uma candidíase, é candidíase o tempo todo, só não tem candidíase menstruada. Esse é um quadro muito comum. Ela tem candidíase o tempo todo, não tem candidíase menstruada. Tem candidíase todo mês, tem candidíase 10 vezes no ano, né? Isso é muito comum. A partir de 4 vaginites no ano já é considerado crônico, né? Já é considerado uma vaginite de repetição. Então, o tratamento, a maior parte do tempo, o que eu vejo mais resultado é um tratamento que envolve várias coisas, né? Então, a gente tem que olhar para o intestino dela, né? Cuidar desse intestino para ver se não é uma disbiose, né? E aí quem vai tratar é a nutricionista, é ela que vai cuidar dessa disbiose, vai cuidar desse intestino, além do nosso trabalho
de acompanhar, né? Porque o nosso trabalho vai favorecer demais a qualidade desse intestino. Então, ele permite que a medicação que no geral não é, né? A mudança alimentar e probióticos e prebióticos, né? Que é o trabalho delas, fazer mudar toda essa história desse intestino, né? Então, muitas vezes é aí que resolve. Agora, tem mulheres que já mudaram aí. Outra questão importante, a intolerância alimentar. Então, extremamente comum mulheres com candidíase de repetição terem questões, muitas vezes com leite e com glúten, né? É extremamente comum. Só que tem gente que chega pra gente que já tirou e não resolve. Uma coisa interessante também, a questão alimentar, não pensa que eu descobri que eu sou alérgica a leite, então que eu sou intolerante a leite e glúten. Aí eu tirei, mas já tem uma semana ainda não melhorou. Não, as questões alimentares muitas vezes elas demoram até 30 dias. 30 dias depois que vai começar a ter diferença. Ó, por exemplo, eu com 33 anos eu descobri primeiro dizia que era uma intolerância, porque eu tinha comido glúten até aquele momento, então eu não era celíaca, era o que se sabia naquela época. E isso era também o que eu tive maior conhecimento, a maior orientação foi do Dr. Vu. Eu era assistente dele naquela época, e eu comecei a ter infecção urinária de repetição. Eu tive primeira, segunda, terceira. Quando eu tive a terceira, ele falou: isso é leite e farinha branca, isso é leite e farinha branca. E eu não acreditei nele, né? Demorou um ano para eu acreditar nele, porque eu sempre tomei leite, sempre tomei farinha branca. O leite eu não tomava mais, mentira. Né? Quando eu trabalhei na Runner, eu já tinha parado de tomar leite. Aí, até que eu fui tendo tudo que vocês podem imaginar, gente. Tudo que você pode imaginar de muco, eu fui apresentando. Eu parei naquelas três infecções urinárias, mas sinusite, a sinusite eu tenho até hoje. Se eu comer muito doce, ou se eu tomar coisa com leite, sabe? Que às vezes morre de vontade, vai lá e toma um cappuccino, uma coisa. Eu tenho sinusite, eu não posso ter. Então, e eu tinha candidíase de repetição. Olha só, com 30 dias você melhora muito dos efeitos, dos sintomas, né, agudos. Melhora muito com 30 dias. Só que tem coisa que vai mudar com 1 ano, 2 anos depois, com a vida passando e você sem o glúten, você vai percebendo que o seu corpo está funcionando de forma diferente. Então, não adianta achar que vai mudar muito rapidamente. É uma coisa que pode ser prolongada. Outra coisa é o estado emocional, né? Quais são as questões que começaram aquilo? É importante olhar para isso. Quais são as questões de quando começou e no tempo, um pouco antes do start dessa desarmonia, né? O que aconteceu? Coisas aconteceram, né? Como é que você lidou com situações, com estresses, com as mudanças, né? É importante a gente olhar para isso. Isso tudo você vê que ela pode precisar de uma outra terapia. Às vezes um trauma que ela não está percebendo, ela pode ir para um Theta Healing, ela pode ir fazer uma análise, ela pode ir porque ela vai descobrindo coisas ali dentro dela, né? Como a medicina chinesa, obviamente, vai atuar em cima dessa desarmonia emocional, né? Os florais, nossa, os florais são fundamentais. Tem um floral, por exemplo, o Crab Apple, ele é maravilhoso como remédio mesmo, porque como ele faz limpeza, ele, independente do quadro dela, eu sempre acrescento o Crab Apple, porque ele ajuda a limpar, né? O muco, quando tem mais muco principalmente, né? Que mais? Alimentação, atividade física, às vezes é isso, né? Às vezes é fase da vida. Mulheres na perimenopausa, por exemplo, têm mais facilidade. Às vezes é aquela, sabe que eu falei que às vezes
A bactéria ali, ela reage com o pH que é do esperma, e aí causa o cheiro e vai aumentar o muco ali tudo. Olha só, tem vezes que é essa reação dela com o esperma. Então, quando ela passa a ter uma vida sexual ativa, ela começa a ter candidíase, né? E às vezes é alergia do preservativo, tem muitas alternativas. Então é muito importante olhar qual que é a pena. Que muitos ginecologistas, eles não tratam assim, eles não têm essa visão mais ampla, né? Então o que que acontece? Muitos, não são todos, obviamente, né? O que que acontece? A gente precisa olhar para essa mulher e precisa conseguir, que é o que eu falo tanto e que é esse meu olhar para da comunidade, sabe? Eu gosto muito de falar isso, porque é isso, às vezes o nosso papel não é que a gente vai conseguir tratar tudo, obviamente que não, né? Não é que a gente vai conseguir resolver todos os problemas. A gente pode ampliar muito, a gente pode fazer muitos cursos, a gente pode conseguir tratar muitas mulheres e resolver muitos problemas, claro que a gente pode, né? Mas a gente pode também saber orientar, peraí, ó, então aqui chegou, né? Ou se muda vai fazer uma atividade física, ou a gente não vai mais caminhar. E a gente, essa visão ampla, essa visão ampla que eu quero oferecer, entendeu? Que eu tô oferecendo, tem até aluna da comunidade aqui já, né? Que eu tô oferecendo, é uma visão ampla, né? Do que eu posso fazer. Aquela mulher, naquele momento, ela é uma responsabilidade sua. Às vezes, cabe a gente fazer uma orientação, não apontar erros, né? Não é isso, mas mostrar mais caminhos. É isso que é tão importante. E na candidíase de repetição, na vaginite de repetição, o que falta muitas vezes é mostrar mais caminhos. O contrário também é verdadeiro. Muitas mulheres, não que elas chegam, que elas falam para você o que ela já fez, o que ela já tentou, tudo que ela já mudou, você fala assim, ai, e agora, né? E muitas vezes é a gente que estava faltando. Muitas vezes é o olhar da medicina chinesa, dentro das síndromes que pode ser, né? Então eu tenho questões com calor no fígado, né? Então, calor e umidade no canal do fígado pode estar gerando isso. Deficiência de rim e de fígado. Fala bastante de fígado, porque o meridiano do fígado, né, no seu trajeto profundo, ele vai subir pela parte interna da perna, né? E ele passa, né, da mesma forma que ele contorna o saco escrotal, e aí muitas vezes dores do saco escrotal estão relacionadas ao meridiano do fígado, as candidíases e dores durante a relação sexual também, porque ele vai fazer o trajeto ali do canal vaginal. Então, por isso que tem essas duas síndromes relacionadas. A outra deficiência de baço pâncreas, obviamente, né? Sabe aonde eu vejo um resultado bom? Muito bom, que me ajuda muito, é quando eu preciso aumentar a imunidade dessa mulher e eu uso aurículo para isso. A aurículo é fundamental para melhorar a imunidade, fundamental para a gente poder ajudar ela ao corpo dela, literalmente. É um quadro muito diferente de uma dor. Uma dor, a gente está atuando na dor, na medicina chinesa, né? A gente atua na dor. A gente vai fazer um quadro de analgesia ali e atuar na dor. Quando eu tenho o quadro de vaginite de repetição, o que eu tenho que fazer? Ou um quadro de uma vaginose de difícil tratamento, porque tem muitas que são muito difíceis de tratar. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é fortalecer o corpo dela, aumentar a imunidade dela, para que o corpo dela consiga lidar e abrir caminhos. Às vezes é abrir o caminho para a medicação poder conseguir lutar contra essa bactéria aí e resolver essa bactéria, para não gerar nenhum problema maior. Outro pensamento, fazer circular essa energia, não deixar acumular tanto muco,
tanta inflamação, né? Diminuir essa estagnação de Qi que acontece quando a inflamação cresce muito, para diminuir os efeitos ruins, né? Diminuir o que pode deixar marcado nessa mulher, tá bom? É isso, meus amores. E fora a ginecologia natural, que aí a gente tem uma infinidade, né, de questões que eu ia terminar antes de falar da ginecologia natural, imagina. Aí eu tenho uma infinidade de ervas que a gente pode usar, dependendo de cada quadro, dependendo de cada mulher, dependendo do histórico, do que ela usou. Então, como ela tratou até hoje, né? O que aconteceu até agora com ela. Aí, dependendo dessa história, eu tenho ervas para eu escolher. Como é o corpo dela, qual é o quadro, qual é a síndrome, né, que ela apresenta, eu vou ter outras ervas para eu escolher. Então, não é uma coisa que se fala que usa, sei lá, X, né, erva fumacinha, não sei se existe, tá bom? Eu tô brincando aqui. É que eu não quero falar porque depende muito da avaliação de cada paciente. Depende muito. Quando a gente fala assim, se abre espaço para... A única coisa que eu pude falar que não tem mal nenhum e que pode resolver é o óleo de coco. O óleo de coco é o melhor amigo da periquita. Escutem isso. A gente devia passar óleo de coco na gente todo dia. Toda mulher devia passar óleo de coco na gente todo dia. Fica tudo maravilhoso, fica linda, feliz, hidratada, né, saudável. O óleo de coco é maravilhoso. Tem muitas mulheres que só resolveram com óleo de coco. Parece, mas era só isso. Não é que era só isso. O que ela já passou? O que ela já fez? Tem gente que chega e você fala, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? A mulher já fez tudo. Mas infelizmente tem casos que ela já fez tudo, ela já mudou tudo, só que ela não resolve, e a gente também não consegue resolver. O que eu tenho acrescentado agora, e que tenho visto um resultado melhor, que isso é novo para mim, né, que é a fotobiomodulação. Eu tenho usado o ILIB, e o ILIB tem melhorado, mas eu tenho um caso específico que ele melhorou. A gente teve um resultado de diminuição do muco, mas não resolveu. Não resolveu ainda, né? Vamos observar. Né? Então, sempre vão ter casos desafiantes, sempre vão ter casos que a gente, como é que eu posso falar? Que desafia a gente, que faz a gente aprender mais, que faz a gente perceber que a gente não sabe tudo, que a gente não vai resolver tudo. É bom que mantenha a humildade. Quero encerrar com vocês, tá bom? É isso. Semana que vem eu tô aí. Beijo grande, viu?